a gente não deixar de ficar nervosa, né? Aí acontece uma situação dessa para desestabilizar, mas Deus é maior, amém? Gente, eu queria conversar com vocês. Essa é a minha vontade, que eu me senti bem numa sala, né, conversando com vocês. Aqui a gente sofre opressão, com todo mundo olhando assim. Então eu vou me apresentar, imaginando que vocês estão respondendo isso de volta para mim, tá bom? Vamos lá, mais uma vez. Eu sou a pastora Gilian, sou casada com o pastor Johnny, nós somos pastores auxiliares aqui em Lisboa, na Sara Nossa Terra de Lisboa. Sou a mãe do João e a mãe do Lucas, e eu estava falando para as meninas que por muito tempo falar de lar, para mim, era uma dor, era uma problemática, porque eu acho que pensei em tudo e esqueci do lar. Eu pensei como seria a minha vida perfeita na igreja, minha vida de devoção, minha vida de andar com Deus. Eu pensava que isso só bastava, inclusive. E também cuidava da minha profissão. No Brasil, eu era professora, então, assim, sempre muito atenta em ser uma boa professora. E a minha casa foi ficando esquecida, porque realmente é muito difícil você trabalhar fora, cuidar da sua, né, do seu trabalho lá, secular, depois você ter um ministério e viver aquilo intensamente, e acaba que a sua casa fica esquecida. E esse foi o meu lugar. Por muito tempo, eu deixei a minha casa muito a desejar. Eu não estou falando só no sentido de uma arrumação, mas é no sentido de observar como o lar está, como meu marido está, como meus filhos estão. Qual é a percepção minha como mãe de como anda o ambiente, né, familiar? Porque casa e lar não se trata só do espaço físico, mas de todo o ambiente que nós, como mulheres, sabemos bem que somos nós que construímos. E aqui eu já começo a minha palavra. Hoje nós vamos falar sobre dignidade e santidade do lar. E eu tive essa aula também. E que alegria foi ter essa aula, porque abriu, eu já tinha entendido o meu lugar em casa, e talvez muitas de vocês já tenham entendido o lugar, o papel de vocês dentro do lar, então eu já tinha entendido isso tudo. Mas, de fato, eu não tinha entendido alguns pormenores que o Senhor foi descortinando para mim nas minhas aulas da experiência do lar. A Deb deixou realmente um tesouro para nós, que é esse livro. Ela se foi, mas ela deixou aqui um grande legado. Não só o legado de ter deixado um livro, mas de ter deixado uma vida que ecoa para nós até hoje. É muito isso que eu quero viver. Eu não quero deixar, né, quando eu partir, eu não quero deixar apenas uma história, eu quero deixar realmente um legado, algo que os meus filhos possam contar para os filhos deles, e os filhos deles contar para os seus filhos, e assim por diante. E então ela deixou esse legado. Ela se preocupou não só em deixar um legado para a sua família, mas dividir ele conosco. Isso é a grandeza de alguém que anda com Deus, né? Nós, quando entendemos que tudo que a gente vive em Deus não pode ser represado, precisa ser compartilhado, nós vivemos o reino, né? A Dani fala muito bem sobre esse tema do reino, mas quando eu retenho, eu simplesmente não vivo o reino. E aí, ela fez o livro, deixou aqui nas nossas mãos e hoje nós podemos construir. Primeiro tema, dignidade e santidade do lar. Quando a gente fala de dignidade, e na minha aula eu nunca vou me esquecer, Poliana aqui então falou sobre a dignidade de uma forma que eu nunca tinha sentido, eu nunca tinha observado. Porque assim, a gente não fala muito, né, a respeito de dignidade do lar. A gente fala de várias coisas que o lar tem. Ah, um lar aconchegante, um lar gostoso, um lar de paz. Mas a gente nunca ouve falar assim, um lar cheio de dignidade, um lar digno. A gente fala muito pouco a respeito disso. E aí, o que que a gente entende que é dignidade? Dignidade, ela trouxe esse resumo, e eu nunca também vou me esquecer, que era Jesus amado. Eu pensei que tivesse caído tudo. Vocês estão aí, estão me vendo? Todo mundo está te vendo, todo mundo está te ouvindo. Cadê você? O que aconteceu? Voltou. Jesus.
Que susto! Pensei, meu Deus, e agora? Tá todo mundo Dignidade. vendo. Então, vamos lá, continuando. Dignidade. Qual é o grande significado dessa palavra? Dignidade inspira valor. Quando você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, que mulher digna, você já imagina assim, nossa, que mulher. Gente, vocês viram que no susto a minha reação é falar Jesus amado, né? Que mulher que inspira valores. Então, dignidade fala de inspirar valores. Então, o lar é um lugar onde devemos inspirar valor. Se nós não formos a guardiã desse lugar de lar, o nosso lar não vai inspirar valor. Precisamos entender o nosso papel. Estamos aqui para guardar algo precioso. Se tem um lugar que Deus determinou que ficassem guardadas coisas preciosas, foi dentro do lar. Foi dentro de casa, dentro da sua casa. O mundo lá fora vai pegar e tentar estraçalhar tudo aquilo que Deus instalou e instaurou dentro do homem. E qual é o lugar que isso vai estar protegido? Dentro do lar. Então, nós, como mulheres de Deus, temos que entender que o nosso papel é guardar a essência de Deus, os valores de Deus dentro do nosso lar. Esse é o nosso papel. Nós somos essas guardiãs, precisamos guardar estes valores. E santidade, Liliana? O que fala de santidade? A santidade, o maior exemplo de santidade é realmente a obediência. Então, o lar precisa ser um lugar que inspira valores e um lugar que inspira obediência. Nossa, mas a minha casa, eu só estou vendo meus filhos desobedecendo. Será que eles estão olhando para nós e nos vendo obedecer a Deus? Será que eles estão olhando para nós e vendo a obediência como um marco precioso? Porque se eles olharem, perceberem isso, mais cedo ou mais tarde eles também farão o mesmo dentro das nossas casas. Mas para nós instaurarmos, para a gente instalar, para a gente realmente refletir esse lugar de dignidade e santidade, existem dois fundamentos preciosos. Quero que vocês anotem esses dois fundamentos, se você está anotando. Quais são? Amor e paz. Estes dois aqui, para nós conseguirmos instalar a dignidade e a santidade dentro da nossa casa, nós vamos ter que andar debaixo desses dois fundamentos. Nossa casa terá que ser fundamentada no amor e na paz. Julia, mas e o amor? O que é o amor? Quem é o amor? O próprio Deus. Então, para que a nossa casa seja esse lugar digno e santo, a presença do Senhor vai ter que habitar no nosso meio. Julia, mas eu já sou crente. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma vida com Deus, de andar com Ele. Não só apenas crer nele, mas a nossa família precisa ver que nós vivemos esse Deus, que nós andamos nesse caminho. Para que a nossa casa viva essa dignidade e essa santidade, nós vamos ter que apresentar Deus quando falamos, quando comemos, quando andamos, quando tomamos decisões. A nossa família precisa entender que nós não vamos dar nenhum passo sem antes consultar essa presença. Sabe por que que a dignidade tem se perdido nos lares? Exatamente por isso. E sabe por que que a santidade também tem se perdido nos lares e divórcios cada vez mais acelerados, filhos cada vez mais presos em situações como lesbianismo, como tantas outras situações que o mundo apresenta hoje, é por conta exatamente da falta de fundamento. Os dois fundamentos que eu estou colocando aqui para vocês. Amor e paz. Amor, o próprio Deus. Ele precisa estar inserido no nosso dia a dia. Gilian, como assim? Você precisa viver Cristo Jesus. E seus filhos precisam ver, seu marido precisa ver. Se você vive com seus pais, eles precisam ver. Se você vive sozinha, as pessoas que caminham no seu dia a dia precisam ver.
Quando esse amor habita dentro de casa, basta você trazer essa presença para dentro, basta você falar, por exemplo, né? Por muito tempo eu caí nessa cilada. Eu apenas falava do amor de Deus. Eu apenas falava também que eu amava os meus filhos, mas eu não expressava. O amor, ele precisa ser experimentado. Não vale apenas falar de amor. Você precisa viver o amor com os seus. Você precisa praticar o amor com os seus. Né? Deus sempre nos amou, fato. Mas eu só entendi o amor de Deus quando eu experimentei o amor dele. Isso não é verdade? Muitas talvez ainda nem experimentaram de fato o amor dele. Esse é um convite hoje. Experimente esse amor. Então é assim, ele sempre nos amou. E se calhar você é essa mãe que sempre amou, se calhar você é essa esposa que sempre amou, mas de verdade ainda não proporcionou a experiência para os seus. Então, hoje aqui, nessa aula, o convite do Senhor é para que a gente realmente proporcione experiências para os nossos, para a nossa família. Nossa família não precisa mais ouvir. Claro que precisa, mas não é disso que estou falando. Ela não precisa só ouvir que nós os amamos. Eles precisam experimentar desse amor. E como é que eles podem experimentar o amor, Juliana? Como é que eu faço isso dentro da minha casa? Com uma mesa bem posta, com uma comida gostosa, pensando naquela pessoa, né? Quantas vezes nós queremos o amor e a atenção dos nossos cônjuges, queremos o amor e a atenção das pessoas que estão ali na nossa casa, mas nós não estamos dispostos a criar esse momento, a pôr essa mesa, a fazer essa comida, a fazer o algo a mais que vai realmente preencher o coração daquela pessoa a ponto dela querer derramar de volta em cima da sua vida. Então, muitas vezes nós somos egoístas, né? É onde a santidade desaparece, é onde a dignidade desaparece, quando o egoísmo entra e nós queremos receber e não nos preocupamos em derramar sobre os nossos. Então, o amor, ele não apenas ser falado, mas esse convite do livro aqui, e da palavra, e do Senhor proporcione momentos onde os nossos realmente experimentem o amor. O coração do ser humano, ele é formado dentro do lar, debaixo dessas bases que eu estou falando. Só que, de uma maneira ou de outra, ele vai ser formado no lar. Se você não vivenciar esses dois pilares que eu coloquei aqui, o amor e a paz, de qualquer maneira, o coração vai ser formado dentro do lar. Você já reparou que a maioria dos problemas dos adultos, eles são referentes à infância? A maioria dos problemas que são levados para os psicólogos, dos problemas que precisam de medicamento psiquiátrico, os traumas e as dores do ser humano, elas estão diretamente ligadas com a infância, ou seja, elas estão diretamente ligadas ao lar. Como foi que essa criança foi criada? Como foi que ela foi direcionada? Se ela habitou num lugar cheio de tortura, briga, confusão, onde o amor não era experimentado, que tipo de adulto nós teremos? Adultos frustrados, traumatizados, mal-sucedidos, não prósperos, e eu não estou nem falando de dinheiro, porque às vezes ele pode absurdamente prosperar financeiramente e absurdamente não prosperar em todas o resto das áreas da sua vida. Por quê? Por conta do modo em que ele foi criado ali no lar. Então, não se trata de dar dinheiro, não se trata de dar presente, se trata de fazer com que essa pessoa experimente, vivencie de fato o amor. É o nosso papel como mulher fazer com que cada um da nossa família realmente viva isso. Por quê? Porque nós somos aquela que constrói. Nós, mulheres, construímos o ambiente. Deus nos deu esse privilégio e esse papel. Então, nós construímos esse ambiente. Então, se hoje você olhar para o teu lar e você ver a ausência de amor, coloque-se num lugar de responsável.
Não procure o culpado. Coloque-se no lugar de responsável e fala assim, o que eu posso fazer para mudar isso aqui? E é isso, as propostas foram dadas, né? Cuide um pouco mais. Hoje eu ouvi uma coisa que me entristeceu. Eu estava num atendimento e a pessoa falou assim, mas ele não está nem aí, marido e mulher, né? Mas ele não está nem aí, ele sabe que tem que ir no médico e nem marca o médico. E eu pensando, mas você não ama essa pessoa? Marque você. Por que a gente quer, né, só apontar o dedo? Mas eu não amo, então eu vou aqui ter uma atitude de amor para com o outro. Eu estou preocupado com você, eu vou marcar, tá bom? Você não tomou essa atitude, mas eu, por amor a você, vou tomar. A gente vai fazer o outro experimentar o amor. Amém? E agora nós vamos pular para o outro pilar, que é a paz. Gente, de nada adianta nós montarmos uma bela mesa, prepararmos uma bela experiência de amor, se a nossa casa não tem paz. A nossa casa precisa de paz para que as pessoas vivam e mergulhem nesse amor. Como construtoras que somos, também somos responsáveis por construir esse ambiente de paz. O Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, nos deu total capacidade de fazer com que o nosso lar seja um lugar de paz. É muito fácil olhar, né, nossa casa e falar, meu Deus, mas que confusão, que conflito, é um conflito atrás do outro, mas o Senhor nos deu a capacidade de tornar este lugar um lugar de paz. Eu já falei isso em alguma outra aula, quando uma criança, né, com uma visão de professora, no Brasil era professora, quando uma criança, ela habita num lugar que não tem paz, ela tem uma dificuldade de aprendizado, na maioria das vezes ela tem uma dificuldade de aprendizado muito maior do que as outras crianças que vivem num lugar de paz, que vivem numa harmonia familiar. Então, imagine comigo, você está preparando a experiência de amor, mas é debaixo de gritos. A paz não habita ali naquele lugar. Você preparou uma bela mesa, mas é debaixo de gritos. Aquela criança, ou aquele homem, ou a pessoa que você está interessado em fazer viver essa experiência de amor, ela vai receber esse amor? Vocês acham que ela realmente vai receber? Ela vai até viver o momento que ela vai ter que sentar na mesa, porque você está gritando para ela sentar na mesa. Ela vai fazer o que a proposta, ela vai viver aquela proposta, mas ela vai receber? Ela vai realmente entender e aprender a respeito daquilo? Claro que não. Por quê? Porque para nós aprendermos, nós necessitamos de viver um lugar de paz. Não adianta nada preparar, né, todo o local, mas não preparar o ambiente. E nós, como mulheres, somos as observadoras. O que tem tirado a paz da nossa casa? Mulheres, Deus nos deu uma visão de águia. Nós já sabemos que temos essa visão de águia, nós temos um instinto que não é instinto, é o Espírito Santo falando conosco, e nós temos uma sensibilidade maior nos nossos ouvidos para ouvir atentamente a voz do Espírito, e você sabe exatamente quando a sua casa está estremecida e não tem a paz. É nessa hora que você entra como uma guardiã para criar um ambiente de paz. Juliana, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai buscar o Senhor. Nós precisamos da presença, nós precisamos de ouvir a voz de Deus para entender o que é preciso ser feito, né? Nós precisamos buscá-lo para realmente entender o que é preciso ser feito. Então, primeiro passo, procura o Senhor. Senhor, onde está? Porque às vezes a falta de paz, ela está escondida, camuflada atrás de um vídeo de um YouTube que o seu filho está assistindo, atrás de um vídeo pornográfico que talvez o seu marido esteja vendo, né? Está oculto, nós não sabemos. Atrás de qualquer situação que às vezes não está debaixo dos nossos olhos carnais, mas não está escondido do nosso Pai. Então,
Com ele que nós temos que fechar. Primeiro falamos com ele. E o Senhor vai começar a nos dar o discernimento. Às vezes, a falta de paz está justamente na falta de respeito com que você tem tratado seu marido, seus filhos estão observando. Se você, como esposa, não respeita o seu marido, como é que seus filhos vão fazer? E aí entra aquela casa de guerra, sabe? Uma casa que é uma guerra, parece que está todo mundo numa disputa. Então, nós temos que perguntar para o Senhor e aprender a reconhecer quando o fator somos nós, porque muitas e muitas vezes, realmente, o fator problemático somos nós, as mulheres. Falamos demais, gritamos demais, falamos fora de hora, não pensamos, não perguntamos para Deus a hora de falar, simplesmente falamos. Cansamos os ouvidos dos nossos filhos, não paramos para observar que tipo de linguagem eles recebem melhor. A gente quer apenas impor a nossa forma e pronto, acabou, afinal sou a mãe. E a gente não para analisar que como essa pessoa, como esse outro ser humano funciona. Imagina se Deus nos tratasse dessa maneira. Não, ele trata nós com muita particularidade, observando cada um do seu jeito. E ele responde em amor a cada um da forma que somos. Ele sabe que se ele falar acelerado comigo, eu não vou entender nada. Então, o Senhor é calmo ao falar comigo. Ele fala pausadamente. E eu falo, Senhor, às vezes eu preciso até que o Senhor desenhe. Aí ele me dá sonho, que vem a ilustração em forma de sonho. Porque ele sabe, ele conhece a filha que tem. E muitas vezes nós não queremos observar a linguagem dos nossos que estão ao nosso redor. A gente quer impor aquilo que a gente julga ser o certo e ponto final. Como é que essa casa vai estar vivendo debaixo de paz? Então, esse aqui é um convite para nós mulheres entendermos que não temos toda a razão, não sabemos de tudo, precisamos buscar o amor, precisamos trazer o amor para dentro da nossa casa e precisamos fazê-los experimentar o amor. Nossos filhos terão raiva se nós proporcionarmos uma experiência de amor, entre aspas, debaixo da falta de paz. Sabe, quem já viveu aquilo do filho ou do marido, sei lá, né, se impor, vai ter que ler a Bíblia. E aí depois eles querer fazer ele viver essa experiência de amor, obrigar ele, né? E aí depois ele toma aquela birra, né? Ele fica com aquela raiva, porque foi gerado debaixo de uma falta de paz. Olha só a gestação. Vocês já observaram quando um bebê ele é gerado no ventre, debaixo da falta de paz? A mulher está vivendo um conflito gigantesco do lado externo. O pai abandonou, o pai da criança abandonou. Vamos dar aqui exemplos, né? Os pais dela não aceitaram ela de volta e aquela criança foi gerada debaixo de um conflito, da falta de paz. Essas crianças normalmente crescem e elas precisam de ajuda psicológica, porque ela não consegue se sentir amada. Ela passa a vida vendo expressões de amor, mas ela não consegue. Por quê? Porque enquanto ela estava sendo gerada, não havia paz. É muito sério. É muito sério. Então, nós, como mulheres, podemos gerar esse ambiente de paz para que os nossos vivam intensamente esse amor. Vivendo isso, nossos lares resgatarão a dignidade e a santidade. O que se perdeu aí no mundo. É o que se perdeu. É o que Satanás mais tem atingido as nossas casas para que elas percam realmente a dignidade e a santidade. Mas nós, como guardiãs, hoje, nós nos posicionamos. Nós vamos nos posicionar. Nós não vamos mais apenas querer fazer com que as pessoas que estão à nossa volta vivam uma experiência desse amor, mas que elas vivam debaixo de paz, entendendo a finalidade. Mulheres, mais do que nunca, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos restaurando nossos lares. E por quê? Porque são os lares que guardarão a essência de Cristo Jesus.
A igreja é a junção de toda essa essência. É onde nós nos encontramos com essa essência. Vocês compreendem isso? A igreja é isso, é a noiva pronta para receber Cristo. Mas isso acontece onde? Onde é que esse primeiro passo é dado? Dentro dos nossos lares. Se dentro dos nossos lares nós não guardarmos, nós não vamos ter nada para levar para a igreja. Amém? Então começa aqui, dentro da nossa casa. Então cuide bem dos seus. Agradeça a Deus. Eu contei isso um dia. Esses dias eu cheguei em casa e aí eu estava nervosa. Aquele dia, né, gente? Querendo que a paz fosse embora. E aí eu cheguei, meu filho tinha chegado da escola cansado, ele estuda longe, ele pega o transporte público, ele levanta muito cedo, não precisa de ninguém acordar, acorda sozinho, arruma seu próprio café da manhã, porque é mesmo cedo, e vai. Ele chegou, eu cheguei em casa, o tênis jogado no meio da sala. O ímpeto foi, vou gritar esse menino, porque ele não viu, limpei a casa, deixei tudo organizado, o que esse tênis está fazendo aqui no meio da sala? Quando o ímpeto veio, o Espírito Santo veio primeiro. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim, filho, você vai ver essa cena ainda poucas vezes na sua casa. Daqui a pouco ele vai embora. Nossa! Peguei aquele tênis, levei lá no quarto, falei, filho, você esqueceu o tênis lá na sala. Ô, mãe, desculpa, tão bonitinho. Nesse dia, eu até tirei uma foto do tênis ali no meio da sala, para eu guardar de lembrança. Porque daqui a pouco ele está lá na casa dele, fazendo isso lá com a esposa dele. Mas não está aqui mais, porque vai passar. E eu não vou perder a paz da minha casa, porque um tênis está no meio da sala. Eu vou pegar e eu vou levar com muito amor, fazendo ele viver a experiência de uma mãe que o ama. Então é isso, meninas. Nas pequenas coisas, nos detalhes, né? Na comida que você faz para o seu marido. Às vezes você não quer nem cozinhar mais, mas isso expressa tanto amor, tanta vida, né? As mulheres que não têm mais seus maridos com vocês. O que você não daria, né, pastora Alessandra? Para hoje estão fazendo jantinha, um jantarzinho. E às vezes as mulheres estão aí, minha mãe também está lá. Eu sei que ela queria estar fazendo um jantarzinho para o meu pai. Mas ele está comendo lá na glória, amém. Glória a Deus por isso. Mas são coisas tão preciosas. A gente não sabe quando é que vai findar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, viva o seu hoje como se você estivesse vivendo para Cristo. É para Ele que você está fazendo. Amém? E eu acho que meu tempo acabou. Tem mais uns minutinhos por causa do erro técnico, se você quiser terminar a parte da guardiando lá, tá? Então, nós vamos lá. Eu vou passar aqui para a parte da guardiã. Como ser essa guardiã do lar? Vocês, eu acho que tudo que foi dito aqui deu para vocês perceberem, né? Como é que você vai ser essa guardiã da sua casa. Existem tarefas práticas que você pode ter aí na sua casa. Estou colocando aqui na página, meninas. Ah, uma coisa que eu queria muito, né, falar. Os cômodos falam, né? Os cômodos realmente falam. Então, onde você passar... Gente, vocês sumiram de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que é porque você mexeu no mouse. Mexe assim no mouse que vai aparecer a sala. Todo mundo está te vendo, todo mundo está te vendo. Estou mexendo. Tá todo mundo te vendo e todo mundo te ouvindo. Ok, então vamos lá, vamos continuar. Eu me perdi agora, gente. Então, como ser essa guardiã? Você ia falar sobre os cômodos falam. Ok, os cômodos falam, é verdade. Deixa eu pôr lá. Criar um ambiente de amor e paz incentiva os membros da família a buscarem refúgio em casa. É disso que eu queria falar. Quantas vezes os nossos estão preferindo ficar na rua? Gente, deixa eu falar. O inimigo não está brincando. E as propostas que ele tem colocado lá fora são gigantescas.
Quem viu ontem, né, a publicação lá, assim, uma passeata, acho que foi até no Brasil, crianças trans existem, né? Eu vi aquilo, eu fiquei estarrecida, porque eram as mães e todo mundo ali. E aí eu fiquei pensando, as propostas lá fora estão cada vez maiores e mais fáceis. Elas estão muito fáceis. E se nós não tornarmos a nossa casa esse lugar, esse lugar que fala, os nossos não vão querer voltar para cá. Eles simplesmente não vão querer voltar para casa. O mundo está muito atrativo, né? Então nós temos que ser aqui criativas. Nós precisamos ser essas mulheres criativas. Você tem sido criativa? Será que nós temos sido criativas? Gente, vocês de novo. Misericórdia, Jesus. A gente está te ouvindo, não estamos te vendo, mas a gente está te ouvindo. Eu acho que deu algum problema lá no computador. A sua câmera que desligou, Juliana, mas a gente está te ouvindo. Peraí. Acho que bateu aí. Misericórdia. Gente, olha isso. Ah, tranquilo. Eu não sei, acho que vou chamar meu filho para me ajudar. Ela está com uma dificuldadezinha na câmera, né, meninas? Ok. Eu acho que deu. Deu? Deu, agora deu. É porque eu estou aprendendo a lidar com essas coisas aqui também. Então, vocês entenderam aí? Faça com que esses cômodos realmente chamem seus filhos para dentro de casa. Prestem muita atenção, telefone, né? Gente, tem sido cada vez mais difícil, mas nós temos que ser essas guardiãs. Nós precisamos ser essas guardiãs. Olha só, ser guardiã da paz é um chamado nobre. Significa que você é guardiã da sua boca, das suas atitudes, do seu ambiente e tudo que entra nele. E tudo que entra nele também está falando das coisas que entram pela TV, das coisas que entram pelo telefone, pelo computador. O meu filho mais velho costuma dizer assim: mãe, mas não dá para fazer nada. Deus te conta tudo. Deus te conta tudo. Porque quando ele pensa em fazer, eu já estou assim. Não é que eu sei, mas o Espírito me impele a falar alguma coisa a respeito daquele assunto que estava permeando no coraçãozinho dele. Mas por quê? Porque eu assumi meu lugar de guardiã desse lar. Esse lugar é nobre. O mundo lá fora vai te chamar para fazer 1 milhão de coisas, para você ser a melhor profissional da terra. Ele vai te chamar e você vai querer correr atrás dessas coisas, mas o Senhor te diz: a sua casa necessita da sua presença. Isso pode até não te isentar de ir para fora e de trabalhar, mas entenda que o lugar mais nobre que uma mulher pode ter é dentro do seu lar. Quantas de nós podemos ver mulheres muito bem-sucedidas lá fora, mas que carregam uma tristeza na alma, porque o que preenche o nosso espírito é a vontade de Deus. Essa sim é a que preenche. E a vontade de Deus é que você seja essa mulher, assim como a mulher de Provérbios, uma mulher que cuida da sua casa em primeiro lugar. Quer ser elogiada, quer ser vista, quer ser notada, entenda que o primeiro lugar de ser vista e notada é pelos seus, não é lá fora. Os aplausos lá de fora não vão fazer de você uma mulher satisfeita e plena. Os aplausos da sua casa, os elogios da sua família, esses sim farão você se sentir plena e feliz. Por quê? Porque isso está debaixo da vontade de Deus. Isso está debaixo da vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é o que nos garante essa plenitude. Amém, meninas? Então, esse lugar de guardiã não é um lugar inferior. Cuidar da sua casa não é um lugar inferior. Pelo contrário, é o primeiro lugar pensado por Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou eles no primeiro lar. Qual? Jardim. E ele deu essa incumbência para eles. Ele não falou assim para Eva: olha, tem muito trabalho para você. Tem promoções nesse mundo afora. Não, ele disse: multiplique.
Foi isso que ele disse, né? O Senhor disse para o casal ali, até para Adão falou, vai, trabalhe, né? Mas, mas a mulher, muito envolvida ali para formar o coração dos seus. Porque se você não fizer, o mundo lá fora o fará. Então, assuma o seu lugar de guardiã. Amém? Amém. Me fez chorar, viu? Oh. Sempre que eu ouço ela, eu choro, porque o Espírito Santo fala muito através da vida dela. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pastora. Meninas, como forma da gente se conhecer e se integrar, nós aqui fazemos um intervalo, só que esse intervalo ele é interativo. Nós vamos abrir salas temáticas para que você possa estar com 2 a 3 mulheres orando junto com você. Então, eu vou abrir uma sala para, né, vai ser 3 pessoas por sala. À medida que eu abrir as salas, vocês vão sair daqui desse ambiente e o próprio Google Meet vai migrar vocês para essas salas de oração. Quanto tempo, Dani, vocês vão ter? Como hoje é o primeiro dia e vocês vão se apresentar, eu vou deixar 8 minutos para que vocês, 3 por sala, possam orar juntas, se apresentarem e fazerem uma amizade, tá bom? Então, logo que o tempo finalizar, prestem atenção, quando o tempo finalizar, vocês não precisam fazer nada. O Google Meet vai trazer todas vocês para esse mesmo ambiente conjunto para eu poder dar a segunda parte da aula, tá certo? Então, fiquem tranquilos, ele vai só avisar vocês que o tempo está terminando. Não precisa mexer em nada. Não saiam da sala, não mexam em nada, porque ele vai voltar todo mundo para aqui, para a sala conjunta, tá bem? Aproveitem esse momento, façam pedidos de oração entre vocês, reconheçam esse lugar de guardião do lar, orem por isso. Orem por esse lugar de guardiãs que vocês são dos lares. Esse é o pedido de oração principal que as salas vão funcionar. Pedido de serem guardiãs do seu lar. E aproveita esse momento, tá? Vou colocar agora as salas. Quem não conseguir ir, ficar aqui, ora junto comigo, tá bom? Ele vai começar a distribuir agora. Já estão saindo. Vão com Deus. Aproveitem esse momento. Ainda faltam algumas salas. Tem algumas salas sendo distribuídas ainda, não precisa mexer em nada, ele mesmo vai distribuir vocês. Ao pouquinho ele vai enviando. Ainda tem mais 3 salas para serem construídas. Se não for, a gente fica aqui juntas. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres aqui. Acho que ele não conseguiu distribuir todas. Como eu disse para vocês, hoje ele está com esse probleminha. Teve uma pessoa que ficou sozinha, que foi a Joana. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Joana, junto com a Carla aqui. Vou ter que colocar no manual. O pessoal está voltando ou está vindo? Espera aí, deixa eu tentar colocar a Carla aqui. Eu não consigo mexer, meninas. A Joana ficou sozinha.
Como é que a gente faz? Eu acho que as meninas migraram e nós não, né? Eu recebi uma mensagem aqui que parece que elas estão em outra sala. É, porque ela falou que ia dividir, né, as salas de 3 em 3 para fazer oração e para se conhecer. Eu acho que essa sala ficou com 6. Vamos fazer a gente então, né? É, vamos Falta se 2 minutos apresentar, só né? para terminar. É. Eu sou Mara, né? Mara Cristina, da Inglaterra. Na nossa turma ficou 2 que eu já conheço. Pode falar, Vivi. Eu sou a Viviane, também, né, da Inglaterra. Tenho 4 filhos e é a primeira vez que eu participo, né, desse curso. Então, para mim é tudo novo e estou muito feliz. Sei que vamos aprender bastante. A minha também é a primeira vez. Eu nunca participei desse curso, né? Então, para mim tudo é novo também. É bom, né? Cada dia assim, a gente aprende um pouco com cada uma, e isso é bom, né? Para o nosso conhecimento, para a nossa família, para aprendermos a ser guardiãs, né? É verdade. Bom, também conheço esse curso, né? Desculpa. Meu nome é Dilce, também sou da Inglaterra e sou de Portugal, né? Fico lá e cá. E também é a primeira vez que eu estou a participar, né, de um curso assim, e vai ser bênção. Amém. Bom, meu nome é Jaqueline, eu estou na França, tenho 2 filhas, também é minha primeira vez no curso, então para mim também tudo aqui é muito novo, tá? Eu acho que as mulheres estão voltando, não? Acho que sim. Sim. Nós não fomos, nós ficamos. Gente, Amém. não deu tempo de terminar, a gente nem começou a orar, meu Deus. Então... Tava muito boa a oração, né, gente? Eu acredito que não chegou a 8 minutos, não, gente. Precisava de mais, né? Não, foi bem os 8, rápido. porque eu achei que não, eu olhei assim. Foi muito rápido. Foi
Meu Deus, foi muito rápido. Minutos, estava na tela, estava contando. Uhum. Meu Deus, a gente fala E mesmo. são 8 Né? minutos, Passou tá? tão rápido, 8 gente. minutos. E Gente, foi muito tem bom. mulheres chorando, né? Mulheres emocionadas com esse tempo. 8 de minutos que oração. deu para dar uma chorada aqui. Deu para dar uma chorada, né? Deu uma chorada. Nós, todas as aulas, nós vamos ter esse momento de oração. Eu vou tentar abrir mais salas para ver se ele distribui mais pessoas, para a gente, assim, ficar de 3, de 4. Quem estiver apresentando agora, eu acho que já parou, pronto. Então, a pastora Jean está aí, ela voltou também, glória a Deus, já está por aí. Então, gente, nós, toda reunião, vamos abrir essa sala para que você conheça outras mulheres, para que você interaja com outras mulheres. Nós estamos com mulheres do praticamente muitos países aqui da Europa. Essa aula está bem apertada no tempo, por isso que eu pedi para vocês colocarem o seu nome. Não ouve? Não está me ouvindo? Alguém não está me ouvindo? Se não estiver me ouvindo, todo mundo está me ouvindo. Aí tem que sair e entrar novamente, tá? Sim, tá saindo o som normal. Normal, né? Então, quando vocês foram para a chamada, apagou todo o chat, então eu não consigo ver de onde vocês estão, nem o nome de vocês completo, tá? Mas no final da minha aula, eu queria citar o nome de vocês e queria saber de onde vocês são. Então, quem puder colocar novamente no chat, eu agradeço, tá? E vamos lá para a segunda parte da aula, porque temos até 5, aqui no Brasil, 5h30, na Europa, 9h30, e na França, 10h30. O horário na França já está bem apertado, né? Então, vamos lá. São muitos países aqui e temos que correr um pouquinho com o tempo. Então, no final, eu falo o nome de cada uma e digo de onde cada uma é, tá bom? Aí a pessoa dá um tchauzinho e nas próximas aulas a gente vai pedindo para vocês se apresentarem mais, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos pular para o capítulo 12. Nós vamos falar sobre hospitalidade. E aí você vai me perguntar, Dani, o que a hospitalidade tem a ver com o lar? O que a hospitalidade tem a ver com tudo isso que envolve o lar? Por que falar de hospitalidade? Né? Minha casa, eu não sou aquela mulher muito dada a receber pessoas, eu prefiro sempre estar aqui com a minha casinha fechada. E hoje eu vou te convidar, eu quero te convidar para você olhar o seu lar como um lugar de cura para muitas pessoas. Eu um dia fui uma mulher que eu sempre dizia assim, eu não gosto de receber pessoas na minha casa. E eu falava isso assim com muito entusiasmo, eu falava isso com a boca até cheia, né? E o Senhor foi me mostrando que eu estava perdendo bênçãos. E onde é que está isso, Dani? Está lá em Hebreus 13:2, que fala sobre alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eu estava perdendo bênçãos. E quando eu li a história da mulher sulamita, que está lá em 2 Reis 4, o Senhor, por vez, me convenceu de que a hospitalidade é um ministério, gente. É um ministério. E a gente precisa encarar isso de uma maneira muito forte. Porque o Senhor vai pedir muitas vezes e dizer para você assim, filha, abra sua casa. Eu preciso que na sua mesa haja cura. Só que a sua casa está fechada. Muitas vezes está para balanço. Muitas vezes a gente não está sendo desafiada pelo Senhor a fazer isso. Às vezes é o nosso marido que não está pronto, que não está preparado. Eu não estava pronta. Eu não estava pronta para receber pessoas na minha casa, mas meu marido estava. O coração dele foi tão alinhado nisso, que eu às vezes fico constrangida com o amor que o Senhor derrama sobre a vida dele na hospitalidade. Ele hoje recebeu uma ligação de um pai desesperado, um pastor, que nem nos conhece. Foi uma pessoa que foi indicada e disse assim, olha, tem uma pessoa lá em Brasília que ela recebe com muito amor os pastores. Se o senhor ligar para essa pessoa, ele vai receber seu filho lá. E aí ligaram para o meu marido pela manhã. Você pode receber meu filho, ele está vindo dos Estados Unidos, eu estou desesperado, não tem onde ele ficar. Meu marido disse assim, pois não. A minha casa é um lugar de hospedagem, principalmente para pastores e missionários. A minha casa está à sua disposição. E aí eu fiquei, meu filho, tu conhece esse rapaz? Não, minha filha, mas se o pai me ligou, o pai é pastor, eu confio que o Senhor tem mandado ele para cá. Vai fazer uma diferença na vida deles. Então, assim, a minha casa é essa casa.
essa porta aberta. E sabe o que o Senhor tem feito com hospitalidade na vida do meu marido? Eu tenho sido recebida por tantas mulheres na Europa. Quando eu vou, o Senhor já arruma uma casa certa para eu ir. E eu fico tão emocionada, porque às vezes não precisa nem eu pedir. Ele toca no coração e diz assim, Daniele, eu estou sabendo que você está vindo para a Europa e você vai ficar na minha casa. E eu queria aqui honrar essa mulher hoje. Eu queria honrar a vida da Marci. Quando eu fui para a Europa o mês passado, ela abriu a casa dela para me receber durante 3 dias. E eu louvo a Deus pela vida da Marci. Marci está aí? Tá, ela está aí. Marci, Tô aqui. muito obrigada, viu, por você ter aberto a sua casa para me receber. Foi uma resposta de oração muito forte na minha vida, e eu fico muito feliz. E a pastora Gileana também, que me deu total apoio quando eu estava em Lisboa, né? Me levando, me pegando, fazendo todo esse feedback comigo, né? Então, eu louvo a Deus, porque o que eu tenho feito na minha casa, o Senhor transborda para outras casas. E a hospitalidade, como eu venho falando, é um valor do servir. É o valor que você tem de hospedar, é um ministério, é um servir. E muitas vezes a gente vê isso como uma coisa muito pequena. E quando a gente vê e experimenta a vida do profeta Eliseu, a gente vê o quanto a hospitalidade é valiosa. O profeta Eliseu, ele não tinha onde ficar. Mas toda vez que ele passava na cidade de Sunem, aquela mulher se sentia incomodada e dizia, eu preciso hospedar esse homem de Deus. E ela criou um quarto para ele, veja, um quarto que tinha uma escrivania, uma cama, tinha uma lamparina e uma cadeira. E cada um desses instrumentos que a Bíblia nos mostra, lá em 2 Reis 4, fala que o profeta Eliseu se sentiu tão feliz, tão satisfeito, tão alegre, que ele pediu ao Senhor uma bênção para aquela casa. Então, quando você for hospedado agora em algum lugar, em alguma casa, você também vai pedir ao Senhor uma bênção especial para aquela casa. Aprenda essa lição, que é a melhor forma que você tinha de agradecer a hospitalidade que está sendo ofertada. E o profeta Eliseu disse àquela mulher sulanita, eis que você em 1 ano ficará grávida, o Senhor vai te dar essa bênção. Exatamente em 1 ano, aquela mulher ficou grávida. E ela ficou muito feliz, muito agradecida a Deus. E ela continuou ali, com aquele quarto, hospedando aquele profeta. Mas um dia aquela criança adoeceu. E, infelizmente, ela veio a falecer. E ela, sabendo que o profeta era um homem de Deus, correu atrás dele, foi em outra cidade e disse, venha, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pelo meu filho. Eu não pedi esse filho, me foi dado como herança do Senhor. E ali o profeta foi, correu, viu aquele menino em cima da cama dele. E o profeta foi e ressuscitou aquela criança. Aquela mulher, pela hospitalidade que ela tinha no coração, o Senhor deu 2 milagres para ela. Não foi só um. Ela recebeu 2. Então, a partir de hoje, você vai ver a hospitalidade de uma maneira diferente. Você vai ver a hospitalidade espiritual. Aquela hospitalidade que o Senhor diz assim, filha, abre teu coração, abre a porta da tua casa, recebe pessoas. Eu lembro que quando eu comecei com a experiência do lar, lá em 2019, e eu só tinha 5 mulheres inscritas nesse curso, aquela chama de receber aquelas mulheres foi colocada no coração do meu marido, em primeiro lugar. Foi aquilo que me validou a fazer a experiência do lar. Eu lembro que na minha primeira aula eu estava muito nervosa, eu não conseguia nem abrir a porta da minha casa, e meu marido foi lá no quarto me chamar e disse, minha filha, as mulheres chegaram. E eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que elas chegaram, eu estou me tremendo todinho, não sei nem o que é que eu vou falar. E ele disse assim, não te preocupa, eu vou abrir a porta para elas. O meu sacerdote, o meu marido, do mesmo jeito que ele estava aqui agora, esperando a sala dar certo, ele disse, minha filha, eu estou aqui esperando, orando para a sala dar certo. Ele estava aqui sentado, perto de mim. Ele participa de tudo do Experiência do Lar, desde o início, foi ele que abriu aquela porta. E eu me emociono porque o Senhor colocou esse chamado no coração do meu marido, da hospitalidade. E foi através desse chamado dele que eu fui me desafiada a fazer a Experiência do Lar com tantas mulheres. Quando eu vou na casa de outra mulher, que eu vou implantar esse curso, ele é o primeiro a pôr a mão na minha cabeça e dizer, minha filha, vai cumprir a tua missão, vai implantar a Experiência do Lar, e que o Senhor abra os teus caminhos. Então,
A hospitalidade, ela nasceu na minha casa em primeiro lugar. E ela pode nascer na sua também. Ore pelo coração do seu marido. Que você seja desafiada a orar pelo coração dos seus filhos também a receber. Minhas filhas ficam pulando de alegria quando a gente diz que vem visitas em casa. Então, é esse lugar que a Dev quer preparar. Ela quer preparar um lugar onde alguém vai se hospedar. E há também essa forma amável de receber pessoas. Como você receber bem, como você abrir a porta da sua casa. E a Dev ensina nesse livro, nos mínimos detalhes, como você receber convidados à porta. Como você se portar ao abrir a porta da sua casa. Saiba que, eu sei que quando a gente vai receber alguém, a gente fica muito atarefada. Às vezes é comida para fazer, às vezes é um lavabo que ainda falta um detalhe, mas que você fique atenta a uma questão. Quando você receber pessoas em casa e você estiver junto com seu esposo, divida essa tarefa. Ou você recebe pessoas, ou você organiza o restante das coisas que tem para organizar. Então, lá em casa, a gente tem sempre um acordo. Quando é as minhas convidadas e eu fico mais atarefada, meu marido recebe elas à porta. Foi o que aconteceu na primeira turma. E quando é ele que vai receber, né, e ele está mais atarefado com as coisas de comida, de cozinha, porque meu marido cozinha e cozinha muito bem, eu fico recebendo os convidados à porta. É essencial que a gente receba as pessoas à porta. Esse é o cartão de visita. Muitas vezes a gente quer deixar a porta aberta e dizer assim, ei, fulano, entra aí, vai entrando aí, vai entrando aí. Não. Você é uma mulher ajustada com o Senhor. Você vai abrir a porta para cada pessoa. E eu sempre faço isso. Às vezes chegam 2, 3 alunas juntas, aí eu fecho, eu deixo uma lá fora, fecho a porta, entra uma por vez. Eu quero sempre demonstrar um sorriso diferente para cada um. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa se sinta amada na sua casa. Se sinta bem recebida quando você recebe ela à porta. Além disso, também tinha a prática de se despedir amavelmente. Eu não tinha essa prática de me despedir amavelmente, porque as visitas passavam tempo demais na minha casa, principalmente quando eu morava no Maranhão. As pessoas não saíam, e lá os maranhenses, eles gostam de estar o tempo todo junto. Eles já chegam na sua casa de manhã e só saem à noite, e aquilo ia me deixando desesperada. As mulheres estão rindo, né? Mas eu já vivi isso. Então, um código que eu tinha com as minhas amigas, eu deixava a vassoura atrás da porta. Quando eu pegava na vassoura para começar a varrer, elas já sabiam que eu estava colocando elas para fora. Então, eu fui essa mulher desajustada, gente. Eu estou mostrando com detalhes aqui o que é que a gente não deve fazer também. Então, os acordos são essenciais para também se despedir amavelmente. Acerte os horários que as pessoas vão ficar na sua casa. Olha, eu estou chamando você para um almoço. Então, o período que você pode chegar aqui é entre meio-dia e meia, e até umas 4 da tarde, ok? Porque depois eu tenho outro compromisso. Seja amável. Não deixe com que as coisas se extrapolem, porque senão a sua própria hospitalidade do seu coração vai para o brejo. Você passa a ficar cansada, enfadada e sobrecarregada. Então, acerte com seus convidados, até que período eles podem ficar. Além disso, é importante que você evite conversas estressantes, coisas que vão tirar as pessoas meio do eixo. Eu já vi tantas festas de família acabar ruim, porque conversa sobre política, conversa sobre futebol, sobre religião, e às vezes as pessoas não estão preparadas para discutir quanto a isso. Então, evite essas conversas. Se tiver começado e a coisa começou a entrar num caminho que você acha que não vai dar certo, puxe outro assunto, ou puxe a conversa para o outro lado. Faça com que aquele momento entre as pessoas seja agradável, principalmente quando estiverem à mesa. Seja aquela mulher que serve, que esteja disposta a levantar quantas vezes for preciso. Eu vejo mulheres que sentam à mesa com outras pessoas e aí tá faltando alguma coisa para um convidado, e você faz, não, tá bem ali, ó, pega ali, ó, tá ali no armário, ó, tá ali. E a pessoa fica constrangida, porque ela não sabe onde é o seu armário, ela não sabe onde é a sua faca, o garfo, ela não sabe. Então, seja aquela mulher que quando você vai receber, esteja pronta a se levantar para poder pegar aquilo ali, esteja atenta aos seus convidados. O que eles estão precisando nessa hora? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua hospitalidade.
Além disso, sempre lembre, é você que dá o tom dessa festa. É você quem puxa as conversas. Eu conheço várias mesas, principalmente na Inglaterra, né, que eu tive a oportunidade de ir agora mês passado, implantar o curso de experiência no lar. A gente tem as normas de etiqueta muito bem postas, e além disso, as pessoas só sentam depois que o anfitrião ou a anfitriã começarem a fazer as normas de etiqueta. Eles se sentam, eles se servem primeiro. Então, seja aquela que dá o tom. Não chegue assim e diga assim, olha, vocês podem se servir aí, viu? Tá tudo pronto aí, tá tudo na mesa. Não, seja aquela primeira a pegar o prato, a se servir, a sentar com calma. E eles vão fazer isso, seus convidados. Isso faz uma diferença enorme também. Além disso, crie esse ambiente de hospitalidade. Como é que eu crio um ambiente de hospitalidade na minha casa? Sempre que eu vou receber uma visita, e essa visita vai passar um pouco mais tempo, 3, 4 dias, eu crio no banheiro das visitas uma caixinha. E essa caixinha, né, eu coloco a caixa do hóspede. Eu boto um enfeitezinho, a caixinha do hóspede. Nela tem pasta de dente, escova de dente, tem sabonete, tem shampoo, condicionador, tem tudo, essas coisas de higiene, todas disponíveis, para os homens principalmente, porque eu percebi que quando alguns homens iam para a minha casa, eles ficavam pedindo o desodorante do meu marido emprestado. E aí é uma coisa que muito não se compartilha, e a pessoa está precisando, e ela fica com vergonha de pedir. Então, eu fazia isso, eu já deixava a caixinha do hóspede já pronta, com tudo que tivesse de kit de higiene à mão. Além disso, em quantas casas na Europa, né, eu fui recebida assim com tanto carinho, com mimos para mim, coloque mimos em cima da cama, coloque uma toalha nova, coloque uma forma de receber diferente para a pessoa. Ela vai se sentir muito amada. Além disso, quando a gente também vai com crianças para a casa dos outros, né? Normalmente a gente fala logo, eu tenho que levar meus filhos. Posso levar? Pergunte sempre. Posso levar meus filhos? Não chegue nisso, não. Porque muitas vezes a gente vai parecer que a pessoa não se organizou para receber os seus filhos. Então, fale, olha, posso levar meus filhos? Pode levar. Então, prepare um ambiente para as crianças e já deixe pré-ordenado com seus filhos, que quando terminar, eles precisam arrumar tudo. Lá em casa, a gente já faz o acordinho. Já faz o acordo. Peraí, não estou conseguindo o som da Manu. Pronto, agora. Já faz o acordo. Quando a gente sair, tudo arrumado, ok? Eu já digo para minhas filhas. Elas nem precisam mais que eu fale isso constantemente para elas, principalmente na frente das pessoas da casa, que a gente está, né, ali como convidados. A gente já faz esse acordo no carro, já faz a lembrança no carro. Então, não tem aquela forma de dizer, mãe, mas eu não baguncei, não, porque criança faz isso, né? Criança, quando vê os brinquedos tudo bagunçado, vai dizer logo, mãe, mas foi ele que bagunçou. Não, lá em casa, o acordo é, brincou, organizou, e deixar a casa da pessoa totalmente organizada na saída. Isso vai fazer com que a gente seja sempre bem recebido. Dani, por que você está dando esses toques de hospitalidade? Porque muitas mulheres passam desapercebido por isso. E a gente precisa, a Dev, se ela colocou nesse livro, é porque é especial e é essencial que a gente saiba. Além disso, a gente deve transportar essa forma de hospitalidade de uma maneira muito simples e também muito habitual da nossa rotina. Uma vez eu recebi um pastor que eu nunca vi na minha casa. Ele conhecia apenas meu marido. Ele só ia fazer um pouso na minha casa, de Brasília, ele ia para Goiânia. E ele ia ser recebido pelos amigos dele em Goiânia, porque ele estava se aposentando, então ele estava muito feliz, porque ia ver vários amigos da época de seminário. E ele havia marcado essa viagem já há quase um ano, e ele organizou tudo. Quando ele chegou em Brasília, os amigos desmarcaram com ele em Goiânia. E ele ficou muito decepcionado, esse pastor, porque ele programou essa viagem há um ano, pagou, porque era uma viagem justamente pela aposentadoria dele, que ele tinha ganho da igreja. E aí ele ficou tão frustrado. E eu perguntei, pastor, o que o senhor tem? E ele disse, Daniela, desmarcaram tudo comigo em Goiânia. Eu posso ficar aqui na sua casa essas 2 semanas? Aí eu disse, pode, pastor, aqui minha casa é casa de pastor, é casa de missionário, o senhor pode sentir à vontade.
Quando aquele pastor saiu, o Senhor falou comigo profundamente, e ele disse assim, filha, esse pastor, ele está profundamente frustrado. E eu quero que você receba ele da melhor forma possível. Então, você vai fazer café da manhã, almoço e jantar com mesa posta para ele. Ok? Disse, ok, Senhor. Se o Senhor pede, eu vou fazer. Eis aqui a tua serva. Tornei uma de Marta, né? Marta não estava errada. Ela estava certa, só que o momento ali que não era certo. Mas eu fui e incorporei a minha figura Marta. E eu passei 2 semanas, gente, fazendo café, almoço e janta com mesa posta para esse pastor. No final da hospedagem, ele disse assim, eis que encontrei uma mulher virtuosa, porque você não me conhecia. E mesmo assim, você me tratou como melhor do que um hotel. Quando eu acordava, já tinha o meu café da manhã pronto na mesa, com a mesa posta, já tinha um almoço pronto, jantar. Eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi isso. E eu encontrei em você uma mulher virtuosa. Então, essa hospitalidade, como a pastora Gileão falou, a gente só é elogiada no final. É lá no final do Provérbios 31 que a mulher virtuosa é elogiada. Ela não é elogiada no início, ela precisa fazer todo aquele percurso de Provérbios 31 para no final ser elogiada. Então, que possamos ser mulheres assim, dispostas a estarem com o Senhor, fazendo, né? Fazendo o ouvido, estar ouvindo o Senhor. Senhor, eis a tua serva que te ouve. Senhor, coloque em mim, no meu coração, essa hospitalidade, para que eu possa receber amavelmente todas as pessoas que chegarem à minha casa. O Senhor, Ele vai mandar pessoas especiais. Orem por isso. Até as pessoas que não devem ir, por exemplo, tem pessoas que se oferecem, né, querem ir, e eu tenho orado também. Senhor, que seja da tua permissão essa pessoa estar na minha casa. Que não passe nem pela porta se não for. E se for, sabe que vai ser impactada pelo amor de Jesus, porque lá em casa a gente vive o reino e vive de uma maneira muito forte. Então, quem chega na minha casa já sabe que vai ser impactado pelo reino. Esse é o nosso compromisso, né? Então, assim, é que você transborde desse amor e dessa paz. E para você transbordar, e eu sempre falo isso para as mulheres, para você transbordar esse amor e essa paz que a pastora Gileão nos falou, o nosso copo precisa estar cheio de água. Essa garrafa aqui, ó, ela precisa estar cheia de água. Quando ela estiver cheia, é porque a sua casa já está cheia de amor e paz. Aí o copo vai começar a transbordar dessa água. E é quando você tem algo a oferecer para as pessoas que chegam no seu lar. Então, que agora, nesse dia, que foi um marco para a nossa vida, desse início da experiência do lar, você receba essa porção do Senhor. Peça a Ele, Senhor, que a minha casa esteja cheia do teu amor e da tua paz. Porque assim, só assim eu vou conseguir transbordar essa água, eu vou conseguir transbordar nesse copo, para que outras casas recebam. Eu vejo muitas mulheres deixarem o copo da sua casa vazio. Vazio. E elas querem estar em outras casas. E elas querem estar pulando de casa em casa. Como diz, né? De galho em galho. E a sua casa está vazia. Então, olhe hoje para você. Olhe hoje para você. Foi convidada para esse ambiente, para você olhar para você. Para a sua casa. Eu sei que muitas vieram aqui para anotar muitas coisas, para passar para outras mulheres. Mas eu quero convidar você hoje para você fazer o caminho contrário. Eu quero convidar você para você olhar primeiro para você, para a sua casa e para a sua família. Porque quando você estiver cheia, ao ponto de transbordar, esse transbordo o Senhor vai fazer questão de fazer com a sua vida. Isso é muito sério. Eu lembro que o ano passado, eu fui convidada por Deus para estar ali em Portugal, implantando a primeira turma do Experiência do Lar na Europa. Em julho de 2022, o Senhor me deu esse presente lindo. E eu disse, Senhor, por que eu? Tem tantas mulheres, por que eu? E ele disse, filha, porque o copo da tua casa está cheio. Eu preciso que você comece isso na Europa. Eu preciso que você inicie essa revolução nos lares na Europa. E ali, terminado aquele período, eu estava muito feliz, eu estava realizada.
Minha cunhada faleceu, eu ainda estava voltando de Lisboa. Teve um infarto fulminante com 43 anos. Um dia antes de sair de Lisboa, o Senhor me encontrou e disse: filha, é tempo de você voltar para sua casa. É tempo de você fechar as portas. É tempo de você cuidar da sua família. E como isso foi primordial para eu saber onde é que estava meu coração. Ele não estava em outras casas. Ele estava na minha casa. E eu voltei para o meu lar. Meu marido teve depressão durante 40 dias. Precisou ser alimentado na boca por mim. Precisou ser colocado debaixo de um chuveiro para tomar banho. E se eu tivesse pulando de outras em outras casas, eu perderia meu casamento. É tempo sempre, sempre é tempo de voltar para o nosso lar, de cuidar dos nossos, de saber que a prioridade da nossa vida é a nossa família e o Senhor na base dela. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam que o Senhor quer você alinhada como um prumo dentro da sua casa. O prumo da obra, né? Aquele prumo que só o Senhor nos alinha. E depois que esse prumo é alinhado, aí a gente sai novamente. Minha casa foi curada do luto, da depressão. E no momento certo o Senhor disse para mim: filha, é tempo de você voltar para a Europa. É tempo de você ir em outras casas. E agora eu fui oportunizada novamente, depois de 9 meses, eu saí novamente, fui na Europa, implantei ali com a pastora Gileã em Londres, implantamos também um workshop ali em Portugal, que muitas mulheres estão aqui. Então, amadas, sempre é tempo de voltar. Nunca diga que, eu saí tanto, que agora eu não consigo mais voltar. Volte ao seu lar. Olhe para ele hoje, quando você sair desse ambiente, dessa sala. Olhe para ele de uma maneira diferente, uma maneira que Jesus tem te convidado a dizer: filha, senta à mesa comigo aqui. Eu quero estar com você, eu quero te dar direções. Eu quero partilhar com você o que eu tenho de melhor para a sua vida, começar pela sua família. Você é insubstituível, né? Você é insubstituível ali no seu lar. E em outros lugares você é facilmente substituída, na igreja, também no seu trabalho. Logo vão arranjar uma pessoa para colocar no seu lugar. Mas no seu lar, não. No seu lar, você é insubstituível. Por isso que você é uma guardiã. Amém, queridas? Louvado seja Deus por esse dia. Eu queria apresentar cada uma de vocês que colocaram aqui no chat. Eu vou ler cada uma. Quando eu falar o nomezinho, aí você faz assim, ó. Tá? Dá um tchauzinho pra gente conhecer você. Ângela, na Inglaterra. Ângela tá aí. Dirce, na Inglaterra também. A Dirce já deu tchauzinho ali. A Kerizia Bessi, na Inglaterra. A Nayara, lá do Porto, em Portugal. A Carla, lá em Lisboa, Portugal. A Leia Codé, na Inglaterra. A Alessandra, na Alemanha. Pastora Alessandra, na Alemanha. A Marci, em Lisboa. A Cláudia Campos, em Portugal. A Jaqueline, na França. Ai, meu amor. A Rose, em São Paulo. Chelsea, em Paris, na França. Margarete, na Inglaterra. A Viviane, na Inglaterra, em Swindon. A Zara, na Itália. Cadê a Zara? Tá bem ali, Zara. Um beijo para você. Elza Campos, também em Portugal. A Rose, em Lisboa. A Natiele, em Paris, na França. A Isabel, na Inglaterra. A Isabel também está por ali, está ali em cima. A Margarete, né? E a Gisele, na Inglaterra. A Rafaela, em Cascais, Portugal. A Mona Carla, na França. A Viviane Carvalho também está na Inglaterra. A Joana Santos, na Alemanha e na França. A Ângela está na Inglaterra. E a Dice, já falei, né? A Nayara também. E a Nelly, que está em Portugal. Faltou só a Manu,
porque eu não sei se ela está aqui ou se ela saiu. A Manu está nos Estados Unidos, eu não sei qual é o estado que ela está. Ela está bem ali. Manu, abre qual é o seu estado aí, querida, para eu te ouvir. Você é a única que está aqui pelas bandas de cá? Estou aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Em Nova York, Estados Unidos. Veja, tá vendo? É isso que a Sandra também está em Lisboa, ela acabou de colocar aqui. Então, meninas, semana que vem nós vamos ver mais 2 capítulos, tá? Hoje a gente ficou um pouquinho adiantado da hora, me perdoem por causa do problema que a gente teve no início, tá? Mais 2 capítulos. Vamos ver o princípio do também e vamos ver também a organização do lar. Semana que vem, a organização, traga um caderno, porque a gente vai ver na prática. Eu chamei uma personal organizer, mentora do Experiência do Lar, maravilhosa. Ela trabalha com isso no profissional. E ela vai ajudar vocês a organizarem muitas coisas nesse lar aí, tá? Então, venham assim, já com caderno para anotar tudo. E o princípio do também, a gente também vai ter a oportunidade de ouvir a Isabela, lá em Londres, a nossa mentora em Londres também vai falar para vocês. E vai ser lindo semana que vem, tá? Então, eu deixo aqui o meu beijo para todas vocês. Ficou tudo aqui gravado. Espero que tenham gostado. E semana que vem, nesse mesmo horário, vamos estar juntas, tá? Um beijo grande. Leiam os capítulos, os 2 capítulos da aula de hoje. Não deixem de ler, tá? O capítulo 1 e o capítulo 11. Tá? Quem não tiver os capítulos, me pede no grupo que eu vou colocar novamente. Teve algumas mulheres que chegaram depois. Alguém quer falar ainda? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as aulas? Alguém tem alguma dúvida? Quero deixar vocês também falarem.